Avatar, Nicolás Maduro sendo apreendido e como isso vai te ajudar a gabaritar humanas no seu próximo Enem. Sou Arthur Gama, fundador do Acerto Crítico, tenho lá o Acerto Crítico no meu Instagram, no meu TikTok, e eu fui aprovado algumas vezes, acho que umas 4 vezes aí em medicina, em universidades federais, inclusive estou cursando medicina, e no ano que eu fui aprovado, que eu cursei medicina ali, que eu tive mais de 840 de média simples, eu tive 43 acertos em humanas no Enem. E esse tipo de coisa que eu vou ensinar ao longo desse vídeo é justamente o que me fez sair da minha pior matéria ser humanas para eu conseguir 43 acertos em humanas no dia da prova. Então bom, então fica aí até o final, até porque no final do vídeo ainda tem uma surpresa para quem ficar até o final aí, um presente. E eu acabei de assistir Avatar no cinema, Avatar 3 lá, Fogo e Cinzas. E antes de assistir Avatar, eu tava numa viagem num lugar bem distante, sem internet nenhuma, então eu não sabia que o Maduro tinha sido preso pelos Estados Unidos. Aí eu voltei, recebi essa notícia e logo no mesmo dia ali eu fui assistir Avatar. E acabou que essas duas coisas, por mais distintas que pareçam, acabaram me dando aqui uma fagulha assim de como que abordar esses temas que são abordados no filme do Avatar e esse tema aí da apreensão do Maduro, aí, do sequestro do Nicolás Maduro, isso pode enriquecer a forma como você interpreta a prova do Enem. Relaxa que nesse vídeo aqui não tem política, não tem se o Trump tá certo, tá errado, se o Maduro é ditador, se ele é psicopata, se o Jake Sully nesse último filme tá meio xoxo. Não, essas coisas mais sérias eu acho que não é o lugar aqui. Aqui é pra quem quer passar no Enem. Pra quem quer passar no Enem, toda dica é válida. Então fica nesse vídeo até o final, que eu vou trazer vários tópicos, todos dentro de uma mesma explicação, e cada um desses tópicos vai te fazer melhorar pelo menos um pouco a sua compreensão das questões, eu tenho certeza disso, e aumentar 1 ou 2 ou 3 acertos. Cada um desses tópicos pode fazer aumentar um acerto, e a gente sabe que cada acerto conta. Então, onde que começa tudo isso? O Avatar, a gente sabe que a temática principal do filme do Avatar é aquela invasão dos humanos lá em Pandora, os humanos, e não é um governo humano, na verdade é uma companhia mineradora que chega lá, taca fogo em tudo na tentativa de minerar, né? O Unobtainium, que é um metal, até o nome ele já tem um trocadilho, digamos assim, Unobtainium, é um metal muito difícil de se conseguir, só tem lá em Pandora. Então eles estão lá para extrair um minério raro, ou um recurso natural preciosíssimo. E eles encontram esse minério em Pandora para a tristeza de um povo indígena que já vive lá, alguns povos originários que já vivem lá, que são os Na'vi, que é aqueles homens azul lá, grandão, né, que tem ali um forte apego à tradição e a seus costumes e uma relação muito íntima com a natureza. E essa relação ela é afetada à medida que o espaço onde eles vivem é destruído pelas chamas lá do progresso, né, da mineradora que vem para arruinar tudo. Soa familiar para você esse tema, essa temática de um povo originário que vive em contato com a natureza para chegar a alguns interesses externos e querer e ameaçar a forma que eles vivem para lucro próprio? Então, pois é, a gente está falando aqui claramente de colonialismo e de imperialismo, que é um dos temas mais cobrados assim nos vestibulares por aí, inclusive no Enem. Se eu não me engano, é na competência 2. Na competência 2 e na competência 3 tem algumas questões desse tema. E é assim que o Enem gosta de cobrar. Ele gosta de cobrar de uma forma mais crítica, da forma que fuja um pouco da obviedade daquele assunto, né? Quando que a gente fala, e aí a gente entra no nosso primeiro tópico, que é imperialismo e colonialismo. Essas coisas vão cair, se não cair no Enem, vai cair em algum vestibular que você vai fazer esse ano, pode ter certeza. Qual que é a diferença primeiro entre imperialismo e colonialismo? Não é uma diferença assim muito óbvia, tá? É mais uma questão assim, eu nem vou entrar nesse mérito porque eu não sou professor de história, de destrinchar cada uma das duas, mas em geral a gente associa colonialismo ao que aconteceu ali na época das grandes navegações, que tem a ver com uma dominação do espaço ali, uma presença física da metrópole, né, de quem está colonizando, uma presença física, a vinda desses imigrantes colonizadores, uma dominação bem mais literal, digamos assim, do espaço. A gente entra, a gente pega os recursos naturais, uma subjugação política do lugar colonizado pelo local, pela nação colonizadora. Então, agora o governo do Brasil agora é o governo da coroa portuguesa, né? Agora nós somos os donos disso daqui, literalmente.
e aqui a gente vai exercer a nossa exploração aqui desses recursos. Então é normalmente disso que a gente está falando de colonialismo. Que é um pouco do que acontece ao longo do tempo lá em Pandora. Claro, normalmente sempre há alguns resquícios de colonialismo nessas relações entre países. Né? Por exemplo, agora vamos para o imperialismo. Quando que você vai falar imperialismo? A dica que eu posso te dar, assim, de chave é século XIX. Quando fala de relações entre países no século XIX, em vestibular, normalmente ele está querendo falar dessas disputas de poder entre essas potências europeias e essa busca de novos mercados consumidores, de novos lugares para você buscar matéria-prima, né? Entra a famosa partilha da África, que tem várias e várias questões que retratam a partilha da África. Então, a partilha da África está dentro desse contexto de imperialismo. Muitas vezes mantendo os governos locais, muitas vezes colocando um representante seu naquele governo local, ao invés de agora o governo seu é o governo da França, por exemplo. Muitas vezes é uma relação quase estritamente econômica, esse imperialismo. Por exemplo, agora você vai fazer um acordo, querendo ou não, digamos assim, você vai fazer um acordo onde você vai me vender essa matéria-prima e eu vou te vender o produto pronto. Então eu pego ali aquele território como meu público ali, como meus consumidores, e eles são meus fornecedores. Ao mesmo tempo que eles me fornecem, eles também consomem o que eu tenho para oferecer. E ali é nesse contexto de imperialismo e colonialismo que se dá o filme do Avatar, né? O filme em si, a ideia do James Cameron é um exercício de alteridade. Quando o Jake Sully entra no corpo ali do Avatar, né, de um navio, ele é obrigado a exercer a alteridade, e que é o nosso segundo tópico do dia, sendo que a alteridade é justamente a capacidade de se colocar no lugar do outro, beleza? Isso é só isso, alteridade. Por que eu estou falando disso? Porque tem várias questões que usam essa palavra e é um termo que cai muito nas questões de sociologia. Alteridade é colocar-se no lugar do outro, é a oposição ao etnocentrismo, né? Onde a raça humana, ali no caso do filme, a raça humana vai pegar essas coisas. Esses caras são tribais, esses caras não são civilizados, esses caras são subdesenvolvidos, digamos assim, e a gente tem a tecnologia. Sinal que a gente tem ali o progresso em nossas mãos, né? Isso é inclusive uma prerrogativa usada para justificar vários avanços coloniais, né? Esse povo aqui tem um estilo de vida defasado, retrógrado, inferior. A gente tem tecnologia, a gente tem costumes melhores, então a gente vai e coloniza. Também entra até como um tópico, porque tem questão sobre isso também, da marcha para o oeste lá na colonização dos Estados Unidos, e também no esforço civilizatório lá da África no século XIX, onde eles, na partir da África lá, esses países de unificação tardia como a Itália, né, foram lá pegar os espólios dele na África, no que eles alguns chamam até de neocolonialismo. E o que isso tem a ver exatamente com Maduro? Tudo, só tudo, porque agora a gente entra no nosso quarto tópico. Eu falei já de imperialismo, de colonialismo, de alteridade, então a gente está no nosso terceiro tópico. O que os Estados Unidos, essa intervenção de um país na soberania do outro país, né? E detalhe, mas Arthur, o povo da Venezuela estava comemorando quando o Maduro foi preso. Tava todo mundo comemorando porque lá ele perseguiu a oposição, tal. Tem várias acusações de crimes contra a humanidade lá que foram realizados na Venezuela, né? Aqueles crimes internacionais ali, Tribunal Internacional, enfim. Tava lá acusando a Venezuela de fazer um monte de doideira. Então, na verdade, o que o Trump fez foi muito bom, porque entrou lá e resgatou as pessoas, né? Beleza. Não muda o fato de que é um ataque direto à soberania de outro país, entende? Qual que é a parada? É isso que o Enem quer de você. Então, o fato de, por exemplo, o pessoal ter comemorado o sequestro do Nicolás Maduro, tira o fato de ter sido uma ação imperialista dos Estados Unidos, de exercer domínio sobre a soberania de outro país? Não. Na verdade, as duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Onde que o Enem vai pegar? E agora a gente entra já no nosso quarto tópico. Nas competências do Enem, isso vai cair.
sempre de maneira crítica. O que é maneira crítica? Existe uma versão que é contada, existe uma versão que é óbvia, que é clara, que é o denotativo, e existe uma versão que é crítica. O que significa a palavra crítica? Pode botar aí no dicionário. Crítica pode ser tanto, claro, eu estou falando mal, mas também é uma análise profunda. Então ele quer que você entenda os motivos que estão por trás daquilo ali. Então sempre que cai uma questão nessas competências, o Enem tenta trazer para o estudante uma perspectiva crítica. E a alternativa correta normalmente é essa. Eu posso te dar exemplos que mostram justamente isso. Como é que é a visão que nós temos da Idade Média? Idade das Trevas, né? O agricultor medieval lá sofrendo o ano inteiro com os trapos bege com cinza, e aí tem que trabalhar pro senhor feudal ali amargurado, aí de tarde ele come pão seco e de noite ele vai pra missa numa grande catedral de concreto assim, de pedras bem grossas e escuras, tal, caraca. E ali é a fé, não tem ciência, né? Isso é uma versão antiga da Idade Média. Hoje em dia tem um revisionismo histórico muito forte com base na Idade Média, mostrando, por exemplo, que tinha muitas e muitas festividades no meio rural da Idade Média, coisa assim de pelo menos uma por semana ou algumas por mês. Tinha muitos corantes já na época, então as roupas provavelmente eram muito mais coloridas do que a gente pensa. Os resquícios arqueológicos que a gente tem aí provavelmente é porque foram estragados pelo tempo, é por isso que eles são cinzas e beges, mas provavelmente eles eram coloridos. Tinha muita diversidade cultural, tinha muitas outras religiões ou muitos outros pensamentos religiosos que não só o catolicismo. Então tenta se revisar com uma coisa assim, cara, isso aqui não, tinha muita produção científica também dentro ali dos mosteiros. Então a ideia é sempre ir meio que no contra um preconceito do estudante, entendeu? Não é exatamente só, eu vou fazer aqui, vou dar um fecho. É tirar um conceito, ou então só te informar que existe algum outro ponto de vista. Outro exemplo que eu posso dar, Revolução Verde. Na Revolução Verde, uns países lá europeus estavam resolveram solucionar o problema da fome na África, e por conta disso eles criaram lá um monte de sementes transgênicas e uma tecnologia agrícola avançada. E agora eu vou vender isso aqui para a África, eu vou lá nesses países da África e falar, esses que têm mais problema com fome, falar, eu estou aqui com uma nova forma de cultivo que vai alimentar vocês todos. Pronto, deu certo? Deu certo, aumentou a produtividade e muito, e muito. Mudou a forma de se fazer agricultura nesses países? Com certeza. Isso aí é o óbvio. Quem fez, quando fez, em quais países fez, como é que o Enem cobrou e pode cobrar a revolução. Esses países da África que estavam recebendo essas sementes transgênicas, eles têm laboratórios de engenharia genética? Não tem. Eles têm as fábricas, as indústrias que produzem essas novas tecnologias agrícolas? Não tem. Eles conseguem agora viver fora desse novo modelo de produção que a Revolução Verde instituiu ali? Dificilmente. O que na prática aconteceu? É que esses países da África ficaram dependendo de tecnologias de países europeus, dependendo dos laboratórios de transgenia dos países europeus. Isso é ou não é uma forma de imperialismo? É assim que o Enem vai cobrar. Isso é considerado imperialismo. E agora eu tenho um grande público consumidor que vai consumir as minhas sementes, que vai consumir as minhas tecnologias agrícolas e que vai me fornecer justamente com o quê? Com produtos agrícolas, que é a base da economia desse país. Então, ajudou pessoas? Ajudou pessoas. É imperialismo? Também é imperialismo. Qual das duas versões você acha mais provável o Enem cobrar? Ou o Enem é um vestibular mais crítico cobrar? Porque existem vestibulares que são mais conteudistas, então ele vai perguntar quem, quando e onde. E existem vestibulares que vão pensar, cara, o quem, o quando e o onde, isso o estudante talvez já saiba, isso aí é o que está na mídia. Mas o que a gente quer é um pouco além disso. Qual que será que era a intenção desses países desenvolvidos ao fazer isso? É nesse sentido de vestibulares mais críticos e o Enem que a gente entra no maduro. Claro, eles entraram lá na prerrogativa de tirar um tirano, né? De tirar um presidente que estava fazendo mal à população. Beleza, isso é o que está na mídia. Qual será que é a outra intenção dos Estados Unidos? O que será que tem na Venezuela que seria de interesse dos Estados Unidos? Alguém aí que está assistindo consegue pensar em algo assim? Vamos voltar lá no Avatar. O que eles foram fazer em Pandora?
unobtainium, lembra? O minério lá, o recurso natural raríssimo e preciosíssimo. Tá vendo como as coisas meio que se relacionam de um jeito ou de outro? Pra quem não sabe, gente, isso entra até no nosso próximo tópico. A Venezuela é a maior reserva de petróleo de todas. De todas. Beleza? Petróleo, lá tem petróleo. Ah, então quer dizer que o Trump, na verdade, ele é do mal. Ele só liga pro petróleo. Eu não disse isso, novamente. Como que vai ser cobrado? Você acha mesmo que vai ter uma questão falando que o Trump é malvado? Ou uma questão falando que o Trump é bonzinho? Eles não entram nesse mérito. Porque isso daí não tá testando. Lembra que eles estão tentando eliminar alunos. Eles estão tentando tirar pessoas do jogo. Você tem que pensar no que está debaixo dos panos ali. Opa, lá tem petróleo. A questão pode cobrar isso? Pode. Provavelmente vai. Algum vestibular tradicional desses aí provavelmente vai cobrar isso. Que é porque as ações, né, as ações, esse tipo de ação também meio que está relacionado com interesses econômicos. Lógico, isso é imperialismo. Então isso é uma coisa que é muito cobrado em vestibulares. Onde tem petróleo no mundo? Esse é o meu próximo tópico. Você sabe onde tem petróleo no mundo? Você sabe onde tem petróleo no Brasil? Os principais pontos de extração de petróleo no Brasil? Isso é importante saber, porque nem sempre a questão vai deixar na cara que aquela dinâmica de poder que o texto está descrevendo se dá por conta de petróleo, por exemplo. Quais são os países do Oriente Médio que tem petróleo? Quem tem mais petróleo daqueles que estão lá? Quais são as reservas de petróleo que estão fora da OPEP? O que é a OPEP? Você sabe o que é a OPEP? Isso tem que entrar na sua lista de estudos. O que mais em toda essa história pode ser cobrado no Enem? E claro, o vídeo está bem longo, então eu não vou me explicar todas tintim por tintim, mas tudo isso pode e vai cair nos seus vestibulares. Primeiro, as fases do capitalismo. Tem questão até mesmo no Enem, que é mesmo conteudista sobre isso. Por exemplo, nós temos o capitalismo comercial, que está mais ligado com o mercantilismo, metalismo, obtenção, né, o acúmulo primitivo de capital. E é ele que está mais vinculado ao colonialismo, a entrada ali no território na época do colonialismo ali, nas navegações e tal. E depois do capitalismo comercial, a gente tem o capitalismo industrial, que está relacionado ali com a Revolução Industrial. E é esse capitalismo que está mais relacionado com as ideias de imperialismo, como o que aconteceu ali na África. E hoje em dia nós já estamos na fase do capitalismo especulativo, com a ideia da bolsa de valores, né? Nesse meio aí, dessas fases do desenvolvimento do capitalismo, a gente tem novos conceitos de imperialismo que também podem ser cobrados na prova de filosofia ou sociologia, principalmente com a escola de Frankfurt, que é o próximo tópico que eu quero que você estude, que eu quero que você bote na sua lista. Você lembra da escola de Frankfurt? De Theodor Adorno, você lembra do Horkheimer? Você lembra da razão instrumental que eles falavam? Você lembra do que eles chamam de imperialismo cultural ou da cultura de massa? Como assim imperialismo cultural? Um país como, por exemplo, os Estados Unidos exporta às pampas a sua própria cultura, os seus filmes, as suas roupas. Eles promovem nos outros países o American Way of Life. Eu desperto nos outros países o desejo de viver como eu vivo, e por isso eles vão consumir o que eu vendo. Eles vão comprar o que eu vendo. Eles vão se vestir com as roupas que eu vendo. Isso é o que eles chamam de imperialismo cultural. Eu agora alicio o público consumidor por meio da cultura. E isso é o que pode cair, por exemplo, na tua prova de sociologia, junto lá com a alteridade e também junto com os conceitos de Estado, território, nação e soberania. Todos esses termos você já domina? Coloque então na sua lista para você estudar, porque vai ser cobrado. Por que o Kurdistão, os curdos, são considerados um povo apátrida? Por que eles não são considerados um Estado? O que precisa para ali um povo ou uma nação ser considerado um Estado? Isso também é muito cobrado. E se você duvida que alguma dessas coisas é cobrado em vestibular e que é realmente relevante, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, alguma coisa assim, para você ter acesso a uma lista de questões que eu separei, questões de vestibular e de Enem, sobre cada um desses conteúdos, que te comprova, isso vai ser o seu guia de estudo. Você já vai fazer as questões e falar, cara, realmente é cobrado, da forma que ele disse, inclusive. É cobrado imperialismo, é cobrado colonialismo, é cobrado ali a escola de Frankfurt, é cobrado as fases do capitalismo, esses conceitos de alteridade, de soberania. Isso vai ser um guia de estudo que vai te ajudar a revisar os conteúdos, as coisas que eu falei nesse vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem longo, eu sei, assim, ainda mais para começar o meu canal no YouTube, mas assim, eu acho que não tem lugar melhor para fazer isso do que no YouTube, né? Eu não vou fazer um vídeo de 20 e poucos minutos para postar no Instagram. Então eu espero que vocês, estudantes que sejam realmente engajados com o Enem, assim, estudando de fato, tenham assistido até o final, porque eu sei que foi muito produtivo. Vocês ainda vão ter ali no final
esse guia aí de questões que eu montei. Eu também vou fazer um outro vídeo que eu vou postar logo em breve, resolvendo as questões dessa lista, abordando com mais detalhe cada uma dessas coisas, como elas caem. E quem dera eu tivesse esse tipo de material na época que eu estava estudando para o meu Enem. Então me segue aí, se inscreve aí porque eu vou postar mais vídeos. Me segue aí e se torna um aprovado.